Aleluia. Graças e paz, igreja. Amém. Uou. Feliz de poder ministrar nessa casa, meus irmãos. Que Deus ele possa falar conosco nesta noite. Que a gente possa receber algo da parte de Deus. Quero pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês em Atos 9, a partir do versículo 11, a partir do versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. Então, irmãos, só para poder quebrar um pouco o gelo, de repente vocês estão se perguntando por que o bro ele está pregando com a Bíblia no celular em vez de uma Bíblia de papel. Porque o bro tem dificuldade de leitura com papel. O bro enxerga um pouquinho, mas tá difícil. Então, o bro usa um pouco a tecnologia, mas é importante a gente ter a nossa Bíblia, né? E Deus é com a gente, conosco. Amém? Hoje eu estou um pouquinho mais nervoso do que o normal, mas amém. Deus é conosco, Deus é fiel. Na minha Bíblia está assim: o Senhor envia Ananias a Saulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias me perdi aqui. Se aproxima, ele impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes, para prender todos que invocam teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Amém. Até aí, irmãos. Irmãos, na verdade, quando eu meditei sobre essa passagem, eu meditei sobre a passagem toda, né? Eu comecei lá vendo a conversão de Paulo, né? Tudo o que ocorreu, né? Até chegar nesse processo de Deus ele levantar Ananias para que Paulo ele fosse curado da cegueira dele. Mas na verdade eu comecei da parte de Ananias porque na verdade foi aquilo que me chamou um pouco mais a atenção, porque geralmente a gente quando lê uma, duas, três, né, a gente começa a atentar para outras coisas, além do óbvio, né? Então, eu comecei a prestar atenção mais na questão do homem que Deus ele chamou para operar um milagre, né? Que foi Paulo voltar a enxergar. Na verdade, quando a gente lê a partir do versículo 10 para frente, é apresentado para a gente um homem chamado Ananias, e a única informação que a gente tem desse homem é que ele é um discípulo.
a gente não vai ter nenhuma informação do tipo se ele tem filhos ou simplesmente se ele é casado, né? Se ele tem algum parente, não vai dizer se ele andou ou não com Jesus, né? Apenas a gente tem a informação que ele é um discípulo. A gente não tem muita informação além disso. Mas só em saber que Ananias era um discípulo, a gente consegue entender o quê? Que ele tinha um compromisso com Jesus. Ele buscava viver a vida dele como Jesus viveu entre aqueles homens. Então, ele falava como Jesus falava, ele provavelmente se vestia como os discípulos de Jesus buscavam se vestir, porque quando a gente para analisar, o termo discípulo significa aluno, mas se a gente parar para analisar, há um pouco de diferença em relação ao aluno que a gente está acostumado. O aluno que a gente conhece é o aluno que vai para a escola, né? A pessoa é o jovem, ou enfim, a pessoa que decide estudar e aprender algo. Mas o discípulo, o aluno de Jesus, é alguém que busca se parecer com Jesus. Então a diferença, porque quando eu vou para a escola hoje, eu não quero parecer com o meu professor. Eu quero aprender algo com o meu professor, mas não é que eu quero parecer com ele. Talvez o meu professor seja uma pessoa de caráter bom e eu não queira ter um caráter bom, ou vice-versa. Mas quando fala de um discípulo de Jesus, fala de alguém que quer se parecer com alguém que ele entende que é melhor do que ele. Fala de alguém que ele entende que tem uma direção que talvez ele nunca tenha conhecido antes. Porque a Bíblia vai falar de um homem chamado Jó, que ele ouviu falar de uma direção e ele começou a buscar seguir essa direção. Mas ele ainda não conhecia aquele que é o dono dessa direção, o dono do caminho, que é Jesus. Até um determinado momento que Jesus se revelou para ele. Então, ser um discípulo de Jesus, naquele contexto, fala de alguém que era igual a Jesus, que parecia com Jesus na forma de andar, de falar, de viver as verdades daquilo que ele ouvia acerca do reino de Deus. Então, ser um discípulo, segundo o entendimento, né, judaico, né, tem toda uma diferença do nosso entendimento, da nossa prática, da nossa vivência. Porque um aluno hoje, quando a gente fala de um aluno, de uma pessoa que vai para a escola, não significa que ela tem um compromisso, né, com as coisas da escola. Não significa que ela tem um compromisso com o professor dela. Às vezes ela pode ir só por ir. Às vezes ela só vai porque ela é obrigada. Mas quando fala de ser um discípulo de Jesus, um aluno de Jesus, só vai ter diferença nas nossas vidas se a gente tiver um compromisso com Ele. Se a gente de fato quiser entender que precisa se parecer com Ele de fato. Só que aí a gente vai mais além, porque o se parecer com Jesus não fala de uma vestimenta. Porque muitas das vezes nós podemos andar com a melhor vestimenta, mas não termos o caráter de Jesus, não exalarmos, né, algo de Deus através das nossas vidas. E a gente entra num contexto onde um homem, um perseguidor da igreja, que achava que fazia aquilo que era certo diante de Deus, ele precisa de algo, de alguém da parte de Deus para operar um milagre na vida dele, para tirar ou para lhe trazer algo que ele perdeu. E Deus, ele se manifesta, ele fala com aquele homem chamado Ananias, e ele lhe entrega essa missão. Ele lhe passa essa responsabilidade de ir até aquele cara, aquele homem que estava perseguindo o povo. E agora a gente começa
a entrar num quadro onde muitas das vezes a gente se encontra. Ananias era um cara que até então estava vivendo o anonimato, ou seja, ele era um cara desconhecido. Se a gente parar naquele contexto que a igreja estava vivendo, se falasse o nome de João, não, eu sei quem é João. João é o cara que andou lá com Jesus. Se falasse o nome de Pedro, não, eu sei quem é Pedro. Pedro foi o cara que negou Jesus, mas que depois voltou atrás e agora está falando aos povos e milhares de pessoas estão se convertendo. Eu sei quem é Pedro. Mas e Ananias? Quem é Ananias? Tirando esse relato, quem é Ananias, irmãos? Tirando esse pequeno relato lá no capítulo 9, do versículo 10, quem é Ananias? E talvez a gente possa se encontrar dessa mesma forma. Cara, quem sou eu para fazer determinada responsabilidade, assumir determinada responsabilidade diante de Deus? Quem sou eu? Eu não toco, eu não prego, eu não sei nem falar direito. Quanto mais servir a Deus. Mas a Bíblia ela vai falar algo sobre Ananias interessante. Quando Deus se revelou através da visão, Ananias ele respondeu prontamente, como se é esperado de um discípulo. Porque o discípulo, ele quer servir ao seu Senhor, ele quer servir ao seu mestre, o coração dele anseia por isso. É isso que está no coração de um discípulo, de alguma forma, eu poder servir ele. E isso, irmãos, é muito mais do que aquilo que a gente vê, aquilo que está em evidência. Isso fala de detalhes, porque o Senhor ele nos observa nos detalhes. Aquilo que Deus ele espera de nós, que vai ressaltar os olhos dele, não são as grandes coisas, não são as coisas que vão de repente me deixar famoso, não são as coisas que de repente vai fazer de mim reconhecido, vamos dizer aqui entre os irmãos, mas são as pequenas coisas. Muitas das vezes, irmãos, a gente se encontra em situações que a gente está meio atribulado, passando por guerras, por adversidades, e a gente entra por essas portas, e às vezes a gente não consegue dar uma paz, irmão. A gente não consegue dar um abraço. E é nesses momentos, irmãos, que Deus ele observa o nosso coração de discípulo. Porque o discípulo ele tenta vencer, ele busca vencer as pequenas coisas, as pequenas adversidades, que às vezes para a vida de muitas pessoas. Mas ele entende que ele precisa ser um referencial. Nós somos chamados para ser referenciais, sendo pastores, músicos, ou simplesmente o camarada que fica na portaria, ou limpa o banheiro, ou varre a igreja, ou tira o pó aqui do altar. Deus ele nos observa nos detalhes, irmãos, nas pequenas coisas. Às vezes você está fazendo pequenas atividades na tua casa e Deus está te observando. Como você está fazendo? Às vezes você está preparando uma comida para o seu marido, ou você está lá na sua empresa. Eu estava pensando isso hoje, eu estava saindo, estava faltando uns 20 minutos, o pastor tinha colocado lá no grupo, eu já tinha respondido que viria, que iria trazer uma mensagem, isso tudo saindo eu confirmei, não, tá bom pastor, traga a palavra. E o meu chefe chegou, eu falei, cara, tem que ir logo para a igreja que eu tenho que parar para ler um pouco mais a palavra, né? Receber um pouco mais, discernir um pouco mais daquilo que Deus quer falar com a gente. E meu chefe chegou e falou, cara, eu preciso que você calcule aqui esses 3 meses aqui. Eu já tinha calculado antes, era uma pilha grande, né? Da pilha grande ele reduziu, falou então, o faturamento dessa empresa vão ser esses 3 valores aqui. Já reduzi a metade, só que eu preciso
ter certeza que eu calculei certo, em cima do teu cálculo. Eu falei, beleza. Eu peguei a máquina lá e digitei igual louco. Ó, fechou os 3 meses. Ele ficou olhando para mim. Por quê? Porque ele não esperava que eu parasse para fazer aquilo naquela hora. Mas foi o que veio no meu coração. Faz agora. Você está aí, pode fazer agora. Você sabe que você consegue terminar nesse tempo. E fui lá, digitei e foi. Então, mas eu fiquei pensando nisso, no olhar do meu chefe. Eu não fiz porque eu queria, impressionar ele. Eu fiz porque na hora eu entendi que eu podia fazer. Então, Deus, Ele nos observa nas pequenas coisas. Às vezes eu estou em casa e falo com meus filhos, cara, por que você não fez isso? Ou por que você não fez aquilo outro? Mas porque a gente entende que quando nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor, Deus, Ele está nos observando. Quando a gente se esforça para dar o nosso melhor em qualquer coisa, é como se nós estivéssemos expressando a glória de Deus através das nossas vidas. Porque no mínimo daquilo que nós fazemos, quando nós fazemos com excelência, o Senhor é revelado. Porque a gente vai entender que Deus, Ele não se revela para quem está à toa, mas para quem está trabalhando, para quem está se esforçando para alcançar algo. O pastor, ele costuma falar que Deus não tem compromisso com preguiçoso. Deus, Ele não fala conosco quando estamos caídos. A gente vai ver quando começa o processo de conversão de Paulo, Deus, Ele manda ele se levantar e começa a dar caminhos para Paulo. Então todos os processos da nossa caminhada fala das nossas decisões, daquilo que nós queremos ser. Porque se nós só podemos ser aperfeiçoados em Cristo se a gente quer ser melhor. Se a gente conseguiu entender que a nossa condição pessoal hoje não é boa, mas que eu quero ser melhor. E Deus, Ele vai se revelar às nossas vidas e vai mostrar um caminho mais excelente daquele que a gente tem vivido até hoje. Mas isso fala daquilo que a gente quer para as nossas vidas. Se você quer viver algo novo da parte de Deus, você precisa decidir se é algo melhor em Deus, em Cristo. Mas aí a gente volta para Ananias. Ananias, ele ouviu a Deus, ele estava pronto para servir a Deus, mas ele teve um embate. Ele se encontrou numa situação que confrontou ele. E muitas das vezes a gente se encontra nesse quadro, em situações que nos confrontam a servir a Deus, porque ele queria fazer pelo Senhor, mas quando Deus, ele deu a missão, ele tremeu nas bases, e ele tentou convencer a Deus. Não, Deus, eu vou lá orar pelo cara que matou Estevão. O que vai impedir ele de me matar depois que ele começar a enxergar de novo? Então a gente muitas das vezes se encontra em situações de desafio. Mas o desafio muitas das vezes, ele vem sobre nossas vidas para provar o nosso coração. Porque se Deus, ele desse uma missão boa, uma missão agradável ao coração de Ananias, ele prontamente iria fazer. Se Deus fala assim, Bruno, pega um carro ali, já está com combustível tranquilão, pega o carro ali, vai lá fora e compra um engradado de Coca-Cola, de refrigerante, traz aqui. Pô, o carro já está na mão, o dinheiro já está no bolso, eu vou tranquilão, Deus, nada me impede. Agora, cara, vai lá no Beira Rio e leva a minha palavra para aqueles jovens que estão lá, trabalhando lá na firma. Aí já mudou um pouco, né, irmãos?
Aí já começa o grau de dificuldade começa a aparecer, né? Aí a gente começa, Deus, mas tu sabe que tem aquele pessoal lá, eles estão armados, né, Deus? Deus, tu sabe que lá é perigoso, né? Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Só que nós não conhecemos os planos de Deus. Assim como Ananias não conseguia ir além, nós também muitas das vezes temos dificuldade de entender aquilo que Deus quer fazer lá na frente. E por isso muitas das vezes a gente deixa que as dificuldades, ela nos impeça de romper, de alcançar grandes alturas em Deus. E o interessante, que independente daquilo que Ananias colocou para Deus, Deus ele revelou os propósitos dele para Ananias. Porque a gente entende que Ananias é um discípulo. E ainda que existisse um grau de dificuldade, Deus conseguiu enxergar no coração dele. Ainda que ele tenha colocado, não Deus, mas o cara está matando, o cara está não sei o quê. Mas Deus ele viu uma disposição lá no coração dele de obedecer. E a partir dessa disposição, que a gente só encontra em corações de discípulos, Deus ele começou então, esse homem, ele vai ser um vaso de honra na minha mão. Através da vida dele, eu vou alcançar outras vidas. Pessoas grandes, pessoas de outros povos, de outras nações, irão me conhecer através da vida dele. E através disso, Ananias diz, eis-me aqui, e segue. Ele segue na missão que Deus passou para ele. Então, irmãos, nós precisamos ter esse coração de discípulo. Nós precisamos buscar esse coração de intimidade, que mesmo que haja questionamentos, porque nós somos humanos, nós somos pessoas racionais, nós vamos ter, nós vamos parar para analisar, e muitas das vezes no nosso coração, a nossa mente vai dizer, não Senhor, isso é muito difícil. Mas quando a gente para analisar, para pensar que Deus ele é maior do que os nossos problemas, a gente consegue se colocar na posição de discípulo. A gente consegue entender que o chamado, o propósito é maior do que as minhas dificuldades. Que as dificuldades elas não vão ser impedimento. Ainda que eu tenha medo, ainda que eu tenha receios humanos, porque isso é natural. É natural, irmãos, ter dúvidas. É natural ter medo. E isso não é só para um ou para outro. Todos nós passamos por esses momentos de dúvida. Todos nós passamos por momentos de incertezas. Mas quando a gente volta o nosso coração e a nossa mente para Deus, para Jesus, essas coisas todas saem. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente fica naquilo que a gente coloca de dificuldade. Ananias, ele colocou uma dificuldade diante de Deus. E Deus, ele falou aquilo que eles pretendiam fazer lá na frente. E Ananias, não, então eis-me aqui, vamos embora. Mas ainda assim, nada impedia que Paulo voltasse a enxergar e matasse Ananias ali no processo. Porque Deus não falou, então, ele vai voltar a enxergar e já vai estar me servindo ali tranquilão. Está isso na Bíblia? Está isso na Escritura? Não está. Ele não falou, ó, a partir do momento que ele voltar a enxergar, vai ser tudo diferente, vai ser tudo novo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando para ele ir lá, orar para que ele volte a enxergar. Mas depois disso, está uma incógnita ali para Ananias. Mas ele decidiu obedecer a Deus. Ele decidiu ser fiel ao propósito de Deus, ao propósito que Deus apresentou ali para ele sobre a vida daquele homem, que poderia ser para aquele momento, como poderia ser para 10 anos na frente. E ele foi, e Deus, a Bíblia vai dizer que Deus ele usou Ananias, e Paulo voltou a enxergar. A visão de Paulo voltou. As Escrituras elas vão dizer
que nesse processo que Paulo ele entrou, ele precisou perder a visão. Ele precisou parar de enxergar para poder começar a entender quem era Jesus, a quem ele perseguia. Eu comecei a falar de Ananias, agora eu gostaria de falar um pouco de Paulo, de Saulo, de Tarso. No processo que Paulo entrou, algumas coisas precisaram acontecer, até que ele chegasse e tomasse uma decisão por Jesus. A Bíblia vai dizer que ele perseguia, a Bíblia vai dizer que ele matava, a Bíblia vai dizer que ele fazia muitas coisas que ele achava que estava agradando a Deus. E nós muitas das vezes somos assim. Muitas das vezes a gente faz muitas coisas que a gente acha que está agradando a Deus, mas nós não estamos. Nós muitas das vezes tomamos muitas atitudes que entristecem o coração de Deus, e a gente acha que está fazendo certo, até que um belo dia Deus se revela a nós e fala: não é desse jeito, e a gente cai. Paulo ele precisou cair se achando que estava fazendo certo, mas ele precisou chegar num momento crucial na vida dele, para que ele conseguisse entender a quem ele estava maltratando. E muitas das vezes a gente é assim, igual Paulo. Ananias obediente, Ananias buscando ouvir a Deus, Paulo buscando ouvir o engano, buscando fazer aquilo que era errado aos olhos de Deus. Nós temos dois contrastes de pessoas, mas os dois, em seu coração, estavam fazendo a vontade de Deus, independente o quanto eles eram conhecidos, porque Paulo era discípulo de Gamaliel, e Ananias discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus ele não era reconhecido pelos homens, mas as suas atitudes agradavam a Deus. O discípulo de Gamaliel, ele era muito conhecido pelos homens, mas as suas atitudes o distanciavam de Deus e entristeciam o coração de Deus. Como que está a nossa atitude? Como de pessoas que têm ouvido a voz de Deus, que Deus tem se manifestado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, ou como de pessoas que têm buscado fazer as suas próprias vontades? Porque Deus não mandou Paulo caçar ninguém, Deus não deu ordem nenhuma, mas ele foi caçar, ele foi matar os filhos de Deus, os discípulos de Jesus. Mas a gente vê na vida de Ananias um homem que tinha uma direção de Deus, que ouviu uma direção de Deus, porque ele só foi lá em Saulo, porque houve uma direção de Deus para a vida dele. Ele só se movimentou porque Deus ordenou, ainda que ele tivesse problemas com aquilo, ainda que ele visse aquilo com uma dificuldade. E assim é nas nossas vidas, irmãos. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por dilemas, mas se a gente decidir se entregar a Deus de verdade, a viver uma vida, um evangelho genuíno nas nossas vidas, nas nossas casas, nós não só vamos ser pessoas melhores, mas também seremos referencial. Porque a gente muitas das vezes não para, irmãos, para pensar, mas aquilo que nós vivemos, ela tem consequências na nossa casa, na nossa família. Eu estava ouvindo, se eu não me engano, não sei se foi foi ontem ou se foi no domingo. A gente estava fazendo, acho que foi ontem, enfim, numa reunião que nós tivemos ontem. Eu lembro que a pastora estava falando de um testemunho do irmão Tito, e sobre evangelismo, e como aquilo teve reflexo na vida do filho dele, né, de querer lá na frente também querer fazer isso, ter a preocupação, né, de ganhar vidas para Jesus, de semear assim como o pai. Mas irmãos, a nossa família só vai querer Jesus para elas se nós vivermos Jesus nas nossas vidas. Se o meu filho me vê como uma pessoa descompromissada com o reino de Deus, ele também vai ser descompromissado.
Se o meu filho olha para o pai dele, uma pessoa que não quer, que não tem compromisso com as coisas de Deus, ele também não vai ter compromisso. Porque os nossos filhos, eles reproduzem com muita facilidade aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós tomamos como decisões erradas. Mas aquilo que a gente faz de certo, leva-se um tempo. É um irmãos. Pode perceber, se você começar a tomar uma direção ruim, o seu filho ele vai ter muita facilidade de seguir a mesma direção. Agora começa a buscar os caminhos de Deus. Vai ser um processo, irmãos. Não vai ser da noite para o dia. A minha mãe começou a caminhar e orava por mim, e orava, e orava, e orava. Irmãos, eu não vim a partir da primeira oração que ela fez, nem a partir do primeiro convite que ela fez. Não foi assim. Mas eu sei que um dos motivos de eu estar hoje falando com vocês acerca desse amor é porque a minha mãe começou a orar pela minha vida. Eu sei que a minha mãe se posicionou na brecha. Enquanto eu ia para a night beber, fazer loucuras, usar drogas, me prostituir, a minha mãe ia para a igreja orar pela minha vida. Então, irmãos, a gente precisa entender o peso que a nossa vida tem sobre a nossa família. Eu, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu conversando com um irmão que se separou, ele me deu um testemunho. Eu falei, cara, olha o peso, né, da nossa vida. Ele estava falando, cara, então, eu me separei da minha esposa, a gente já tentou, mas ela não quer de jeito nenhum. Aí eu falei, cara, mas tem certeza? Não tem como você tentar conversar, continua orando? Não, eu falei, cara, ele falou comigo, cara, então, eu também agora eu que não quero. Eu não quero mais. Eu falei, cara, mas, cara, e teus filhos? Ele tem 2 filhos com essa mulher. E eu falei, cara, e teus filhos? Ah, cara, meus filhos já estão perdidos, os 2 já estão desviados. E olha só a situação, os 2 já estão desviados. E sabe, aí ele falou, sabe o que ele falou que ele entendeu que foi o mais triste? É que ele conversando com um casal de amigos, esse casal de amigos chegou para ele e falou, cara, então, e aí, como é que vocês estão? Aí ele contou a situação, para resumir, e ele falou, cara, esse casal de amigos dele falou assim, então, eu me espelhava no teu casamento cristão, e eu me converti através do teu testemunho com a sua esposa, e agora você está me falando que você está separado. E ele falou, cara, isso me fez muito mal, porque eu consegui, olha só, eu consegui enxergar o quanto eu estou de Deus. Era um irmão que vivia no anonimato, talvez como Ananias. Ninguém via, talvez, com uma grande escala, aquilo que ele praticava, aquilo que ele vivia. Mas o testemunho dele tinha impacto. O nosso testemunho, a nossa vida com Jesus tem impacto sobre as pessoas ao nosso redor. Então, muitas das vezes, Deus ele vai nos tirar do anonimato para fazer grandes coisas. Mas isso não quer dizer que nós seremos reconhecidos por toda a terra. Mas isso significa que Deus se agrada das nossas vidas. Isso significa que Deus ele pode confiar na tua vida e na minha vida. Mas para que Deus ele chegue a esse nível de confiança, de relacionamento, algumas coisas eu preciso me posicionar. Algumas coisas na minha vida precisam ser diferentes. Algumas decisões eu preciso tomar. Eu não posso esperar que Deus ele se revele para mim se eu não quero buscar Ele. Eu não posso esperar que Deus ele mude a minha história se eu não quero buscar Ele. Irmãos, isso é muito sério. A gente quer uma intervenção de Deus. Mas olha a história de Paulo. Olha que Deus vai falar para Ananias. Vai lá, porque eu já estou dando uma visão a ele, que uma pessoa de nome Ananias vai vir aqui.
É o texto, irmãos. E ele está orando nesse momento. Aí a gente quer que Deus venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas a gente não quer se dar nenhum trabalho de orar. A gente não quer se dar nenhum trabalho de interceder. Talvez aqui, assim como eu, alguns de vocês tenham, talvez um irmão desviado, talvez uma mãe, um pai, um filho. Eu tenho um filho mais velho e tenho um irmão um irmão caçula, que estão desviados da presença de Deus. E qual é o meu papel, irmãos? É orar, é clamar. É não aceitar e me posicionar, me colocar na brecha. Porque nós precisamos representar o Senhor para as nossas famílias. Nós precisamos mostrar a glória de Deus através de nossas práticas para a nossa casa, para a nossa família. E só assim as pessoas, elas conhecerão a Jesus. As pessoas que a gente quer ver caminhando junto com a gente, elas vão começar a caminhar com Deus. Porque, irmãos, se eu não me comprometer primeiro, por que Deus ele tem que se comprometer comigo? Se eu não me esforço, se eu não faço o meu papel, por que o Senhor tem que se comprometer comigo, com a minha causa? Vocês já pararam para pensar isso? Por que Jesus ele precisa se esforçar por mim, quando eu não faço nenhum esforço? Para pensar, irmãos, é injusto com Deus, é no mínimo errado a gente achar que Deus ele tem que fazer o papel dele de pai, quando a gente não quer fazer o nosso papel de filho, quando a gente não quer, sabe, se esforçar para ter a glória dele na nossa casa, quando a gente não quer se esforçar para que ele fale conosco, quando a gente não quer ouvir Deus, mas a gente quer que Deus haja. Porque é muito fácil, irmãos, eu tomar minhas decisões sem ouvir Deus. Muitas das vezes Deus ele quer fazer algumas coisas na nossa vida, quer nos dar alguma direção, mas a gente não quer ouvir Ele. A gente já sabe de tudo. Nós tomamos as nossas decisões e seguimos. Aí depois chega lá na frente, se esborracha todo, dá tudo errado. E a gente ainda quer colocar a culpa em Deus. Deus, mas por que você não falou comigo? Por que o Senhor não falou que eu estava errado? Mas a gente não quer nem ouvir Ele. Talvez alguns que estejam aqui não queiram nem ouvir a voz dEle. Mas Ele quer falar com você. Ele quer falar comigo. Ele ainda continua querendo se revelar para os seus pequeninos. Ele ainda continua querendo mudar a vida daqueles que se colocam na brecha, que se dispõem a viver algo novo. Deus ele não mudou, Ele não deixou de nos amar, Ele não deixou de se importar. Mas e nós? Como nós estamos? Para a gente poder fechar, para a gente poder orar, irmãos, como nós estamos? Como você está hoje? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer a mudança na tua casa, na tua família? O quanto você tem se esforçado por isso? Não é para me responder não, irmãos, é para a gente pensar mesmo. Porque cada um de nós sabe o que é necessário. Às vezes aquilo que está nos fazendo mal, que a gente quer mudança, que a gente quer que aquilo não seja mais uma realidade na nossa casa, na nossa família. Cada um de nós sabe. Eu não preciso chegar aqui e falar, nós não precisamos que alguém chegue aqui no altar e comece a revelar: cara, eu vejo que você tem um problema com isso, eu vejo que você tem um problema com aquilo outro, eu vejo que a tua situação está assim, que o teu CPF é assim, assim, assado, que a tua identidade é essa. Não, nós não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos mudar, nós precisamos de mudança, nós precisamos de arrependimento,
Nós precisamos decidir mudança de vida. Agora, não é para amanhã, irmãos. O tempo ele está só se encurtando. As coisas estão só acontecendo. E a gente tem que parar de brincar de crente. A gente tem que parar de viver uma vida de engano. Porque Paulo, ele viveu uma vida de engano até cair. Até que Deus derrubou ele do cavalo. Será que precisa acontecer alguma coisa ruim com a gente, até a gente entender que as coisas estão mal, que a gente não pode continuar vivendo dessa forma? O que nós estamos esperando para se posicionar diante de Deus, irmãos? Será que a tua família não é importante para você o suficiente para você se posicionar diante de Deus? Será que o teu casamento, teus filhos não são importantes? O que nós precisamos perder para se posicionar diante de Deus, irmãos? Porque isso é a nossa realidade. O que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Hoje aqui a gente está na igreja. Mas e quando a gente vai sair daqui e vai se deparar com a nossa realidade lá fora? Eu não vou estar lá. Minha esposa não vai estar lá. Missionária não vai estar lá. Cada um vai para suas casas, irmãos, e nós temos realidade. Nós temos situações, temos problemas, temos situações que a gente gostaria que não tivesse. A gente gostaria de que fosse diferente. Mas e aí? Tem se posicionado para que Deus ele venha e faça o milagre? Tem buscado isso para a tua vida? Ou você só tem aceitado as coisas do jeito que elas são e está vivendo? Tá igual aquele samba lá, sei lá se é samba, né? Deixa a vida me levar, leva eu. E aí? Irmão, se está assim, a vida lá fora, sem Cristo, pode nos levar para muitos caminhos ruins. E a tendência é só essa, irmãos. A tendência é essa vida louca, é nos levar por caminhos mais insanos ainda. Então, irmãos, vamos nos decidir por Jesus. Vamos nos posicionar. Vamos buscar sermos iguais a Jesus. Vamos buscar viver o reino de Deus enquanto nós podemos achar Ele. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão implorar pela presença dEle e não sentirão mais, não ouvirão mais, não virão mais o toque de Deus. Então o momento é agora, irmãos. A hora é essa. Decida viver uma vida de verdade com Jesus. Você não precisa de dar mais desculpas. Apenas se posicione. Haja. Não fique esperando que de repente alguma coisa mude, sem que você faça nada para que essa mudança aconteça. Porque isso nunca vai acontecer, irmãos. A tendência de uma coisa que está estabilizada, ela permanecer estabilizada. Se a tua vida está vivendo